Senhoras e senhores, quem vive e acompanha a área trabalhista não morre de mesmice, não morre de rotina, não reclama de que não tem novidade. Hoje, 28 de junho, um domingo, estou gravando esse vídeo porque ontem, dia 27 de junho, sábado, o ministro Gilmar Mendes do STF proferiu uma liminar em uma ação de declaração de constitucionalidade, a ADC 58, para, em liminar, mandar suspender, determinar a suspensão de todas as ações trabalhistas, nível nacional, nível Brasil, que discutam correção monetária. Então, nós temos visto aí uma série de medidas provisórias na área trabalhista, uma série de alterações legislativas e ainda, como se não bastasse, nós ainda temos decisões proferidas pelos tribunais sobre esse tema. Por que da importância de gravar esse vídeo nesse momento? Eu posso falar que 80% das ações trabalhistas discutem correção monetária no Brasil. E hoje eu vou explicar para vocês por quê, para a gente decidir ou escolher a melhor forma de atuar num caso como esse. Meu nome é Alexandre Valadão, eu sou advogado, eu sou professor. Esse é o nosso canal no YouTube que tenta levar informação aos advogados, ao público em geral, estudantes, preparação para concurso. Então hoje, como esse tema é mais urgente, eu preciso tratar dele com vocês. Fiquem à vontade para seguir o canal, fiquem à vontade para comentar, mandar suas dúvidas, compartilhar o vídeo para quem vocês acham que pode ser necessário para a gente entender a importância dessa liminar proferida. Então, como eu disse a vocês, existe uma ação direta, uma ação de declaração de constitucionalidade, uma ADC, tramitando perante o STF, a ADC número 58, proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONACIF. E aí, nesse caso, essa confederação representativa das instituições financeiras, bancos, propôs essa ação de declaração de constitucionalidade para discutir a aplicação ou afastamento da aplicação de determinada índice de correção monetária nas ações trabalhistas. Para vocês entenderem, a gente precisa contextualizar o que está sendo discutido para daí nós entendermos a importância dessa liminar que foi proferida. Então acompanha comigo, na ação trabalhista em si, no processo do trabalho em si, vigora o previsto no artigo 39 da Lei 8.177. O que esse artigo 39 prevê? Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador em épocas próprias, assim definidas em lei e tudo mais, sofrerão juros de mora equivalentes à TRD, taxa referencial diária, acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Então presta atenção, sempre, desde 91, Lei 8.177, as ações trabalhistas, quando havia condenação de pagamento, esses valores da condenação, eles eram atualizados pela taxa referencial, pela TR. Ali fala em TRD, é só uma fórmula de fixação. Então, desde 91 sempre foi assim. Só que o que acontece? A taxa referencial, ela tem uma forma de cálculo que é um pouquinho diferente dos outros índices que a gente conhece. INPC, IPCA, IGPM, por aí vai. A taxa referencial ela é composta de vários subíndices que somados formam o seu percentual do mês. E, paralelamente à taxa referencial, como eu mencionei para vocês, nós temos vários outros índices. Mas essa TR sempre foi aplicada. Inclusive, para vocês entenderem onde é que entra essa questão da liminar que foi proferida ontem, acompanhem comigo a lei número 11.960, que ela trouxe algumas questões específicas de débitos da fazenda pública, então, do erário público. No artigo 5º dessa lei 11.960, ela alterou, o artigo 5º alterou o artigo 1º-F da lei 9494 e passou a estipular assim: nas condenações impostas à fazenda pública, independentemente da sua natureza para fins de atualização monetária,
A remuneração do capital e a compensação da mora haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Então vamos entender o que a Lei 11.960 diz. Para as condenações contra a fazenda pública, contra o governo, só vai ser aplicado os índices que se aplica à caderneta de poupança. Quais são os índices que eu aplico à caderneta de poupança? TR mais uma taxa de juros vinculada à Selic conforme a estipulação de metas mensal. Mas é a TR mais juros, para ficar mais fácil da gente entender. Nesse caso, eu aplico a TR para a vara da Fazenda Pública, na vara da Fazenda Pública, para as execuções contra a Fazenda Pública, em favor do governo. Então a TR era aplicada em favor do governo. Até então, tudo bem, né? Assim como também acontecia com as ações contra empregadores na Justiça do Trabalho. Então a empresa era condenada a pagar 10 mil de horas extras. Esse valor era atualizado pela TR, Lei 8.177, como eu mostrei para vocês. Onde começou a reviravolta? O próprio STF, julgando uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4425, lá no STF, não era tema trabalhista. O que essa ADI 4425 discutia? Essa Lei 11.960, quando mandava aplicar a TR nas execuções contra a Fazenda Pública, o STF analisando falou assim, olha, esse índice TR, ele não espelha a desvalorização da moeda. Pela forma de cálculo dele, ele não repõe o valor que a moeda perde com o passar do tempo. Então ele é um índice que não beneficia o jurisdicionado, o contribuinte, que tinha ganhado a sua ação contra a Fazenda Pública. Essa era a discussão lá na ADI 4425. E julgando esse caso, o que o STF entendeu? Que sim, é inconstitucional aplicar a TR nas execuções contra a Fazenda Pública, porque a TR não espelha a recomposição da moeda. Então, se o STF entendeu que lá contra a Fazenda Pública, o cidadão que ganhava o seu valor, sua condenação, ele estava sendo prejudicado porque tinha TR sendo aplicada e ela não é o melhor índice, o que o TST começou a entender depois dessa decisão do STF? Então, olha só, o TST, a partir de 2016, analisando esse julgamento do STF, lá em relação aos precatórios, que são os pagamentos contra a Fazenda Pública, o TST analisou da seguinte forma, peraí, se a TR não é índice que espelha a correção da moeda, para a Fazenda Pública, ela também não pode ser considerada índice para recompor a desvalorização da moeda nas ações trabalhistas. O trabalhador, quando ganhou sua ação contra a empresa, e aí está demorando 2, 3 anos para poder pagar, a TR não recompõe a perda do índice desses 2, 3 anos. Então, se lá, contra a Fazenda Pública, na ADI 4425, foi considerado inconstitucional, eu também vou considerar inconstitucional nas ações trabalhistas. E a partir de 2016, o TST, utilizando o Instituto da Inconstitucionalidade por arrastamento, também passou a declarar inconstitucional a aplicação do índice TR para corrigir as condenações trabalhistas. Então, usando desse mesmo raciocínio do STF, o TST passou a aplicar nas ações trabalhistas que a TR é inconstitucional. Alexandre, se a TR é inconstitucional, o que o STF, o TST, melhor dizendo, passou a entender então como índice correto? O TST passou a adotar o IPCAE, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. O TST então falou o seguinte, TR é inconstitucional. Se é inconstitucional para a Fazenda Pública, é inconstitucional aqui também. Então, para as ações trabalhistas, eu não quero a TR. Ué, mas peraí, Alexandre. A Lei 8.177, artigo 39, você acabou de ler lá, manda aplicar a TR. Sim. Só que o TST entendeu que aquela expressão, quando fala da TRD, aplicação equivalente à TRD, ele considerou inconstitucional por arrastamento.
Se é inconstitucional para a Fazenda Pública, é inconstitucional aqui também. E desde então, o TST vem aplicando o IPCAE. O que eu preciso que vocês entendam agora, que é a grande guerra de braços dessa discussão? Gente, a TR, raciocina comigo, a TR beneficia quem? O IPCAE especial, ele beneficia quem? Tirem as suas próprias conclusões. Vamos analisar os dois índices. Analisem aqui comigo. Eu quero aqui agora. Vamos analisar aqui, ó. Olha a evolução da TR a partir de setembro de 2017. Eu marquei aqui para vocês. Estou consultando o site ecalculos.com.br. Olha a evolução da TR. A TR está zerada. A TR não está atualizando a moeda desde setembro de 2017 até os dias atuais. Observe, o ano inteirinho de 2019 ela está zerada. O ano inteirinho de 2018 ela está zerada. De setembro de 2017 até hoje, a TR está zerada. Isso beneficia quem? Eu não estou atualizando a condenação. Isso beneficia o empregador. Isso beneficia a empresa que foi condenada na ação trabalhista. Como estava beneficiando a Fazenda Pública. Lá na ADI 4425, o STF entendeu que não era justo. Então, se não é justo e está beneficiando o empregador, então a TR não está atualizando moeda. E aí um valor que o trabalhador ganhou lá em 2017, vamos supor 10 mil reais, ele ia receber 10 mil reais agora em 2019. E 10 mil em 2019 não vale os mesmos 10 mil de 2017. A TR zerada beneficia o empregador. Agora analisa comigo, olha o IPCAE, olha a diferença. Eu vou utilizar o site Debit agora, debit.com.br. Olha a comparação, desde junho de 2019, olha o IPCAE, 006, 009, nós temos meses que chegou a 1,05, dezembro de 2019, 0,71 em janeiro, tudo bem que eu tive índice negativo também, maio de 2020 foi 0,59, mas olha a comparação com a TR. Tem a TR do Banco Central aqui também, ó. Enquanto nesse período ela esteve totalmente zerada, o IPCAE teve índices positivos na maioria dos meses do último ano. Então o IPCAE favorece o trabalhador. O IPCAE recompõe a perda monetária. A TR não. Daí começou a queda de braço. Então quer dizer que o TST, quando declarou a TR inconstitucional por arrastamento e mandou aplicar o IPCAE, ele beneficiou o trabalhador. O trabalhador, dignamente, passou a ter uma correção dos valores que ele ganhava no Justiça do Trabalho. A gente sabe que nos últimos anos, as alterações legislativas que nós tivemos beneficiaram o empregador. Vamos falar da reforma trabalhista? A Lei 13.467 de 2017, ela veio para beneficiar o empregador. Poucos dispositivos beneficiaram o trabalhador. A maioria veio para beneficiar o empregador. E aí, em 2017, lembra, eu falei para vocês, o TST começou a declarar a TR inconstitucional em 2016. Em 2017, eu tive a reforma trabalhista entrando em vigor, Lei 13.467, e ela não ia perder a oportunidade de beneficiar o empregador. Analisem aqui comigo. O que a reforma trabalhista fez em relação à CLT? Ela foi lá no artigo 879, no seu parágrafo 7º, olha aqui, ó, incluído pela Lei 13.467. Esse parágrafo não existia. E aí o que a reforma trabalhista fez? A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela TR. Ou seja, a reforma trabalhista beneficiou o empregador mais uma vez. Então, já que o TST estava afastando a TR e mandando aplicar o IPCAE, a reforma trabalhista veio dar um jeitinho nisso. Falou, não, eu vou alterar a CLT vai mandar aplicar a TR, e aí os tribunais serão obrigados a aplicar a TR, zerada, beneficiando o empregador. Só que não parou por aí. A discussão continuou. E aí nós tivemos a medida provisória 905 em 2019. Lembra da medida provisória do contrato verde-amarelo? É a medida provisória 905. Ela também aproveitou para dar o pitaco dela
nessa discussão. Olhem aqui, analisem aqui comigo. O parágrafo 7º, que não existia, primeiro ele foi criado pela reforma trabalhista. Tá vendo que tá aqui, ó? Só que, Alexandre, por que ele tá riscadinho? Porque a medida provisória 905 alterou ele. Redação dada pela medida provisória 905, tá aqui, ó. Depois da reforma trabalhista. Reforma trabalhista 2017. Medida provisória 905 2019. O que a medida provisória 905 tinha feito? A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pelo IPCAE. Beneficiou o empregado. Só que, infelizmente, essa medida provisória 905, ela não foi convertida em lei. Aliás, ela foi revogada esse ano, 2020, pela medida provisória 955. Então, por isso que ela está riscadinha aqui também, ó, porque aí ela caiu. Se a medida provisória que alterou o parágrafo 7º caiu, então ele voltou a vigorar conforme a reforma trabalhista. Por isso que está aqui, ó, reforma trabalhista, riscou, medida provisória 905, revogada, riscou de novo, volta a reforma trabalhista. Reforma trabalhista mandando aplicar a TR. Reforma trabalhista beneficiando o empregador, o patrão. Então, nesse caso, essa queda de braço tinha parado por aí. E aí, então, a medida provisória 905 tinha mandado aplicar o IPCAE, só que ela caiu, não foi convertida em lei, perdeu vigência, foi revogada, e aí voltou a vigorar a previsão da medida da reforma trabalhista, Lei 3.467. Então, vamos voltar a aplicar a TR e vamos beneficiar o empregador. Só que o TST continuou julgando inconstitucional essa previsão, porque prejudica o trabalhador e não recompõe a moeda. Daí, com essa evolução toda, nós chegamos nessa ação perante o STF que deu a liminar ontem. Então, vendo que estava perdendo a queda de braço nos tribunais trabalhistas que mantinham a aplicação do IPCAE, alguns, principalmente confederações e representantes das indústrias, elas recorreram ao STF para poder parar esse julgamento do TST, para o TST parar de determinar a aplicação do IPCAE e voltar a aplicar a TR. E aí foi onde nós tivemos a ADC, Ação de Declaração de Constitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade, número 58, proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, bancos. Então vejam, quem é interessado nisso? Quantas condenações trabalhistas nós temos contra bancos? Então a Confederação correu e ingressou com essa ação declaratória no STF. E aí ontem o ministro Gilmar Mendes proferiu essa liminar, dia 27 de junho. Qual é a liminar do ministro Gilmar Mendes? Suspendam-se todas as ações trabalhistas em território nacional que discutam correção monetária. Gente, depois que começou essa discussão em 2016, que o TST começou a declarar inconstitucionalidade por arrastamento da TR, é lógico que esse assunto passou a ser campeado em todas as ações trabalhistas. O advogado do trabalhador já pedia a aplicação do IPCAE, pedindo a inconstitucionalidade da TR. E na defesa, o advogado da empresa já pedia, não, tem que aplicar a TR. A TR está prevista na Lei 8177, a TR está prevista no parágrafo 7º do artigo 879 da CLT. Então virou essa queda de braço. Gente, hoje de 80% a 90% das ações trabalhistas discutem correção monetária. Daí a importância dessa liminar. Se for para suspender todas as ações trabalhistas que discutam correção monetária, o ministro Gilmar Mendes acabou de suspender de 80% a 90% das ações trabalhistas. Você que está me assistindo aí agora, se for advogado, a maior parte das suas ações do escritório estão suspensas. Você que não é advogado, que tem uma ação trabalhista que já ganhou e está esperando a empresa pagar, você acabou de ter a sua ação trabalhista suspensa. Se ela está discutindo se aplica TR ou se aplica o IPCAE. E aí o ministro Gilmar Mendes entendeu que é um assunto urgente, é o requisito do periculo in mora, para poder proferir uma liminar. Ele analisou que é perigoso esperar
porque o TST tinha reunião marcada para amanhã, dia 29 de junho, segunda-feira, o pleno do TST ia julgar essa questão do TR, constitucional ou não. E sendo adotada pelo TST, ele ia ser adotado para todas as ações trabalhistas. Apesar de não ser vinculante, mas a maioria dos juízes seguem a jurisprudência do Tribunal Superior. Então, para evitar esse julgamento amanhã, foi proferida essa liminar ontem. E o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todas as ações trabalhistas. É o fim do mundo? Não. Vai ser aplicado caso a caso. Então eu estou trazendo esse assunto para o vídeo hoje para fomentar o debate. Lógico que você, advogado do trabalhador, não vai fazer nada, vai ficar quieto. Mas o advogado da empresa, ele vai correr e vai peticionar no processo dele, pedindo a suspensão, com base na liminar proferida pela ADC 58, na ADC 58. Essa liminar do ministro Gilmar Mendes, ela tem que ser confirmada pelo pleno do STF. Mas até lá, ela tem que ser referendada. O próprio ministro Gilmar Mendes constou isso na decisão dele, age referêndum. Só que até lá, a liminar vai estar vigente, ela vai produzir efeitos. E aí então vai sim determinar a suspensão. Conforme o caso, você, advogado, tem que se manifestar. Você que tem ação trabalhista tem que procurar o seu advogado e saber dele. E aí, qual é a atitude que nós vamos tomar? Porque se suspender todas, olha o tamanho do prejuízo para o trabalhador. Olha o tamanho do benefício para o empregador que foi condenado. Então nós temos que analisar isso caso a caso. Conforme a condenação, determinação em sentença, acórdão e se esse tema está sendo discutido no processo. Pode não ser o tema principal, ele pode ser secundário. Nós sabemos que a correção monetária, ela não faz parte obrigatoriamente do pedido, ela é decorrente da condenação. Tanto é que a gente na ação trabalhista nem precisa pedir a condenação em correção monetária, porque o próprio juiz de ofício determina, faz parte, é acessório da obrigação principal. Mas então, se o seu processo não discute, ele pode continuar tramitando. Nós teremos que esperar a modulação dos efeitos. Essa liminar não pode vigorar dessa forma. Ela está parando praticamente a justiça do trabalho, como eu disse a vocês, porque a maioria das ações discutem correção monetária. Então, eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui também sugestão de vídeo para ser gravado. Tem dúvida? Quer fomentar o debate? Vamos fazer. Me siga nas minhas redes sociais, pode ir lá no meu Instagram, mandar dúvida, @Alexandre_Valadão, aqui no próprio YouTube, Alexandre Valadão. Vamos levar isso à discussão, porque esse tema deverá ter desdobramentos nos próximos dias, porque não pode simplesmente parar todas as ações trabalhistas esperando um julgamento que sabe lá que dia o pleno vai conseguir reunir, ainda mais em época de pandemia, que nós não estamos tendo sessões presenciais. E aí, quando é que isso vai ser decidido? E quando é que essas ações trabalhistas vão voltar a tramitar? Então fica aqui a sugestão para debate. Estou inteiramente à disposição de vocês. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo para poder fomentar o debate. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Obrigado pela atenção de todos.